Bom dia, vamos falar hoje sobre relacionamento. Quando Deus criou tudo, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda a criatura que rasteja sobre a terra. Isso foi o que Deus tinha em mente quando Ele criou Adão e Eva. E eles só foram capazes de realizar essa tarefa enquanto eles não tinham um relacionamento próximo com Deus. Adão e Eva estavam juntos quando Deus era o elo forte entre eles. Nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, lemos que Deus caminhava pelo jardim e conversava com Adão e Eva na viração do dia, na entrada do novo dia, que no calendário de Deus é às 6 horas da tarde, todos os dias. Esse relacionamento entre Adão e Deus, entre Eva e Deus, foi quebrado quando eles traíram Deus. Quando Deus não era mais o amor da vida deles. Quando o coração de Adão e Eva voltou-se para o pecado, para as trevas, para Satanás. Mas isso ainda não foi o fim. Porque imediatamente Deus prometeu a ele, Adão, a ela, a Eva e a nós, que o relacionamento seria restaurado. E Deus cumpre suas promessas, não falha em nada. Então ele enviou seu filho, Yeshua HaMashiach, restaurou esse relacionamento quebrado e nos trouxe de volta à vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando cremos em Cristo, que Ele está no Pai, o Pai está nele, nós podemos ver isso através das obras de Deus, quando o dia amanhece, quando o sol nasce, quando Deus dá o seu sol, o seu dia sobre os maus e os bons, quando Ele nos dá a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção do trabalho, nós vemos que Deus está mostrando o seu amor para conosco pelas obras. Quando nós cremos em Jesus, nós sabemos que poderemos fazer obras junto com o Pai. E nós sabemos que quando cremos em Deus, se pedirmos qualquer coisa, Ele nos fará. Se pedimos em nome de Jesus, Ele fará. Se amarmos a Deus, se guardamos os seus mandamentos, o Senhor nos dá o seu Consolador para que a gente esteja com Ele. Esse Espírito esteja conosco. E juntos, nós e o Espírito Santo, podemos fazer todas as coisas juntos com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Se nós andamos com o Espírito, nós não andamos no conselho dos ímpios, não andamos no conselho do mundo, nem andamos no conselho da nossa própria má natureza. Nós não paramos no pecado, nós não sentamos para ficar zombando daqueles que servem a Deus, mas quando nós temos nosso prazer na lei do Senhor, quando meditamos nela dia e noite, tudo que fizermos prospera. E se por acaso alguma coisa não está andando na nossa vida, é porque nós nos desviamos dessa união com Deus. E isso inclui os nossos relacionamentos. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, Ele vem e se manifesta na sua plenitude, colocando amor, união, colocando prosperidade, colocando solução, colocando tudo fluindo em paz em nós. Quando o nosso relacionamento com Deus está rompido, quando nós não separamos um tempo para estar com Deus, quando nós deixamos coisas interferirem entre nós e o relacionamento com Deus, então o nosso relacionamento com o próximo também
fica rompido. Todo relacionamento com o próximo, seja ele no trabalho, seja ele no ministério, seja ele na família, seja ele com o cônjuge, sempre que algum relacionamento está rompido, é porque o relacionamento com Deus está rompido. Ou o nosso relacionamento com Deus, ou o relacionamento do outro com Deus está rompido. Nós não podemos influir no livre-arbítrio dos outros com Deus, mas nós podemos influir no nosso livre-arbítrio no relacionamento com Deus. E é nisso que eu quero focar. Amém. Se o outro está longe de Deus, se o outro não tem paz conosco, nós temos que ter paz com Deus e o Senhor fará com que haja paz nos relacionamentos. Aleluia. A minha pergunta que eu faço para mim e que você pode fazer para você aí: quanto tempo eu passo com Deus, só eu e Ele? Há coisas na minha vida que estão interferindo nessa construção do meu relacionamento com Deus e por isso estão interferindo no meu relacionamento com o próximo? Como está o meu altar, meu lugar de encontro com Deus dentro de mim? Eu busco uma concordância com Deus? Eu tenho o meu ato de sacrificar, separar meu tempo, de adorar a Deus com a palavra, de adorar a Deus com adoração, com louvor, de adorar a Deus com dízimos e ofertas? Eu busco a presença do Eterno? Eu ativo você agora, eu ativo a nós agora, nesse momento, a limpar o nosso altar, a consertar o nosso altar, a substituir o pecado pela santidade, a substituir a murmuração pela oração, a substituir a murmuração pela adoração, a substituir a murmuração pela leitura da palavra em voz alta. Eu te conclamo a estabelecer o que é mais importante: o altar limpo, a intimidade com Deus. Como Elias teve coragem de enfrentar os falsos profetas, a ira de Acabe, sejamos corajosos para voltar e refazer o nosso altar, reconstruir os pilares de apoio. Uma casa, né, lá em Santos, vocês lembram que falavam que os prédios estavam tortos, né, estavam cedendo, porque os pilares de apoio não estavam apoiados em lugares rígidos, em lugares seguros. Jesus é a segurança. Ele tem que ser o lugar, a nossa pedra onde apoiamos os nossos pilares, que é a fé em Deus, é a confiança de que Ele está fazendo, a adoração é a nossa conexão. O Senhor roga para nós que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado para Ele e agradável, que é o nosso culto racional. Usar o nosso raciocínio para adorar a Deus, levar o nosso espírito se aproximando dEle, nos sujeitando a Ele e resistindo ao diabo, porque todo dia vem os ataques. E quando resistimos, ele foge de nós. Então, nesse momento, eu já entro aqui em oração, e você também já entra e fala: Senhor, eu me achego a Ti. Fazer desse momento algo ativo, não apenas passivo, parar, ficar ouvindo, mas já na minha mente, eu digo: Senhor, eu me aproximo de Ti, eu chego perto de Ti, purifica as minhas mãos, Senhor, purifica as minhas atitudes. Eu peço perdão pelo meu ânimo que está como a onda do mar indo e vindo, limpa o meu coração. Eu resisto aos ataques do inimigo na minha mente, como a irmã orou às setas. Ah, sim! E como Jacó levantou aquele altar em Betel, eu faço de novo no meu coração um altar. Quando eu faço isso, o Senhor restaura todos os relacionamentos ao redor. Quando Adão estava ligado com Deus, quando Eva estava ligado com Deus, o relacionamento deles fluía. Quando Eva pecou, ela se afastou de Deus, ela se afastou de Adão e teve um filho que também não foi bom.
que até chegou a matar Abel, Caim. Mas quando eu restauro o meu altar, quando você restaura o seu altar com o Senhor, então, automaticamente, aquela presença de Deus, ela desce e ela atinge todos ao redor. Como Jacó, ele disse para sua família: levantemo-nos, tiremos os deuses estranhos, purifiquemo-nos, mudemos as nossas vestes. Essa é a sequência. Então, em nome de Jesus, nós tiramos os nossos deuses estranhos, sejam sentimentos, sejam pensamentos, sejam pessoas, sejam lugares, e purificamos a nossa vida agora. O Senhor limpa agora a nossa vida e muda as nossas vestes, tira as vestes sujas e põe as vestes limpas. E nós subimos até a presença de Deus. E assim Ele nos responde no dia da nossa angústia. E é conosco no nosso caminho. E Ele restaura todos os nossos relacionamentos. Começa dessa maneira. Então eu te conclamo, você agora aí, orar comigo nesse momento. Senhor, nós pedimos perdão pelo orgulho, pedimos perdão por acharmos que essa ou aquela atitude ou aquela situação é um Deus na nossa vida. Nós arrancamos esse orgulho, sabemos que precisamos de Ti, Senhor. Arrancamos do nosso coração toda a rebelião de achar que Deus não nos atende, que Deus está longe, que Deus é culpado pela situação que vivemos, os nossos relacionamentos. Nós nos saímos dessa situação, pedimos perdão pela rebelião e trazemos agora, ativamos em nós o temor, o respeito ao Senhor e focamos a nossa mente no nosso relacionamento com Deus. E quando estamos em concordância com o Senhor, conseguimos ouvir, obedecer, o Senhor restaura todos os relacionamentos. E o Senhor nos dá, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos isso. E recebemos agora apenas algumas lembranças do que o Senhor pode fazer a partir da hora que agora pedimos o perdão, já pedimos o Senhor restaurar o nosso altar, que é o nosso coração. Temos algumas diretrizes de relacionamentos com o próximo, depois que restauramos nosso relacionamento com Deus. Quando o Senhor diz: amados, assim como Deus nos ama, também devemos amar uns aos outros. Então nós pedimos, Senhor, derrama o Teu amor em nós por Ti. Derrama em nós o Teu amor para que nós nos amemos. E derrama em nós o Teu amor para conseguirmos amar ao próximo. O Senhor diz: quão bom e quão suave que vivemos em união. Então a gente tenta, a gente contribui nas nossas atitudes para viver em união com o próximo. E Deus trabalha restaurando os relacionamentos. O Senhor nos instrui a nos amarmos. E amarmos ao próximo é apenas uma decisão. Eu considero uma decisão mental. Eu oro e falo: Senhor, derrama o Teu amor dentro de mim pelo próximo. E Ele faz isso através da fé. Aqueles que são casados, o Senhor diz: assim devem os maridos amar as próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém odiou a sua carne, antes alimenta e sustenta. Então o marido deve alimentar, sustentar a mulher, assim como Cristo sustentou a igreja. Essa é uma dica de Deus para os relacionamentos. Não está dizendo sustente e cuide da sua mulher se ela tiver essa ou aquela atitude. Não, é independente. O marido tem que fazer isso independente. Deus trabalha trazendo a união no relacionamento. E o Senhor também nos dá uma outra dica. Nada façamos por contenda ou por querer agora para nós próprios, mas por humildade. Então, se falamos com o próximo, se vamos trabalhar, oferecer um serviço, se recebemos um prestador de serviço, tudo nós temos que ir com humildade. Que humildade o que é? Eu saber que eu sou nada e que Deus pode interferir em tudo com a sua bênção. Uma outra dica que Deus nos dá nos relacionamentos
é não ter inveja. Às vezes o inimigo lança inveja em nós, ou a gente pensa alguma coisa e nem percebe. Mas eu sempre vou orando isso todo dia. Senhor, toda inveja quebra na minha vida. Todo aquele que tem inveja contra mim, eu desligo essa inveja. E te peço, nos dá bons olhos, nós para com o próximo, e o próximo para conosco. E outra dica que Deus nos dá, para a gente se sujeitar um ao outro. Então, não querer passar por cima, não querer pisar e humilhar. Ele nos diz para a gente olhar com prudência como andamos. Então, presta atenção. Por que eu estou fazendo essa atitude? Como estou agindo assim? E o Senhor nos diz, remir o tempo. Então, tomar cuidado para não perder, não ser roubado no tempo, como foi falado hoje. Para a gente conseguir focar em tudo que fazemos com perfeição, porque os dias têm sido maus. Outra dica que Deus nos dá é não nos embriagarmos, porque beber bebida alcoólica, a palavra de Deus diz que traz contenda, traz briga. Então, aonde há briga nos relacionamentos é porque alguém está bebendo alguma bebida alcoólica. Então, Senhor, nós pedimos perdão pelas bebidas alcoólicas dos nossos relacionamentos. Que o Senhor tire esse espírito de cheiro, de entorpecimento e coloca o teu espírito, derrama o teu espírito nos nossos relacionamentos. E ele nos dá uma outra dica, falando entre nós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é falar com revolta, com palavrão, com acusação. Olha que coisa, gente. Quando temos que falar com salmos, com hinos e com cânticos. Dando sempre graças a Deus por tudo. E nos sujeitando uns aos outros, tendo temor do Senhor. E aí o Senhor, Ele vai restaurando os relacionamentos. O Senhor também nos ativa em Tessalonicenses 4,18, que nós nos consolemos. Se o outro está chateado, a gente consolar o outro. Em Efésios 4,32, o Senhor nos diz ser bondoso com o outro. Não diz para ser bondoso quando Ele é conosco, mas ser bondoso em todo o tempo. E são sementes que lançamos de bons relacionamentos, e o Senhor acaba dando esse fruto dos relacionamentos bons. Outra dica que o Senhor nos dá é se o nosso entendimento está escurecido, se nós estamos separados de Deus, se estamos com o coração duro. Então, às vezes, nós não estamos, mas o outro está. Se o outro perdeu esse sentimento, está em dissolução, está procurando cometer impurezas e pecados. Se nós temos essa atitude de fazer o bem, de liberar palavras boas, renovando a nossa mente na palavra, o Senhor vai mudando esses sentimentos nos que estão ao nosso redor e trazendo um bom relacionamento. Se nós optamos por falar a verdade, se nós optamos por não nos irarmos, ou mesmo que a gente ire no momento, a gente logo retorna, não dando lugar ao inimigo, o Senhor vai modificando os relacionamentos. Mesmo que demore, mesmo que pareça que não está acontecendo, o Senhor vai realizando. E o Senhor termina falando em Efésios, antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando. Então, os relacionamentos, eles podem ser bons se nós temos o nosso altar restaurado com Deus e se nós seguirmos essas dicas que Deus nos dá na palavra. E nós seguirmos com tudo, sempre optando por construir coisas boas. Romanos 14, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação. Então, sempre pensar, o que eu estou fazendo vai seguir para a paz? Vai construir alguma coisa boa? Se nós seguirmos essas diretrizes da palavra, o Senhor vai consertando os relacionamentos. Pode ser que não conserte agora, mas vai não crescendo.
né? Jacó e Esaú se desentenderam, mas quando Jacó reconstruiu o seu altar, quando Jacó enfrentou, expulsou o medo dele próprio, Deus trouxe o seu irmão Esaú e eles fizeram as pazes. Então nós cremos que se seguirmos a palavra, o Senhor restaura os relacionamentos. Porque o Senhor quer que nós tenhamos bons relacionamentos uns com os outros, através de Cristo que está em nós. E também, como outra dica, como nos relacionamos com as pessoas de mais idade. Em 1 Timóteo, o Senhor nos dá essa dica. Não repreenda asperamente o ancião. Não repreenda asperamente aos anciãos. Trate a todos com um carinho e amor. As mães, as senhoras idosas, as moças com toda a pureza. E honrar e cuidar das vivas. São dicas de relacionamentos. E se por acaso as pessoas com as quais nós nos relacionamos estejam totalmente afastadas de Deus, totalmente buscando intrigas e brigas, nós podemos fazer como fazia Jó. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e santificava seus filhos. Jó se levantava de madrugada, oferecia holocaustos a Deus, segundo o número dos seus filhos. E Jó dizia: se meus filhos pecaram, se meus filhos amaldiçoaram a Deus, eu vou levantar um altar. Agirmos na nossa família como sacerdotes do Altíssimo, sempre orando e pedindo ao Senhor que nos limpe. Jó viveu no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Jó viveu antes de Yeshua. Talvez seja por isso que seus filhos morreram. Mas Deus deu a ele outros. Mas nós estamos no Novo Testamento. Nós temos o sangue de Jesus, a presença dele. E a certeza que se orarmos, intercedermos, o Senhor restaura todos os relacionamentos. Sejam com cônjuge, sejam com filhos, sejam com pais, sejam com parentela, sejam do trabalho, sejam na igreja. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Então vamos restaurar o nosso altar. Buscar a presença do Eterno, nos limparmos, nos consertarmos. Substituirmos as murmurações pelas adorações, pelas leituras da palavra, por falar palavras de vida e bênção para os outros. Estabelecemos isso que é importante, a nossa intimidade com Deus. E o Senhor vai restaurar os nossos relacionamentos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos conclama a voltarmos, Senhor, e consertarmos as nossas atitudes contigo, Pai. Já pedimos aqui perdão pelos nossos pecados e sabemos, Senhor, que o Senhor nos perdoou e o Senhor restaurou nossos altares. Então nós entramos novamente em intimidade contigo e vamos agir com o nosso próximo, com amor, com palavras de vida, com orações, com atitudes que são sementes de amor. E o Senhor vai reconstruir todos os nossos relacionamentos. Eu creio assim, porque a tua palavra diz isso. Os nossos irmãos creem, senão eles não tinham acordado essa hora, estavam parados aqui escutando a tua palavra. Então cremos que o Senhor restaura, não é restaurará, tem estado restaurando a cada momento. Nós possamos não ver, mas o Senhor está fazendo e nós cremos. E nós não vamos cessar de seguir com essas atitudes de fé, de adoração, Senhor, de coragem, de enviar sementes de boas atitudes e de boas palavras sobre o nosso próximo, para que o Senhor reconstrua todas as coisas. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos na igreja e também os relacionamentos no país com, Senhor, os governantes. Que o Senhor coloque a tua mão, Pai, e restaure, que haja respeito, que haja verdade, que haja honradez
em nós, nos nossos relacionamentos e no país, Senhor. Que haja honra, Senhor. É assim, Pai, que eu oro e que eu determino que os nossos relacionamentos serão, Pai. Porque o Senhor age em nós, é de cima para baixo, e depois alcançando o nosso próximo. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz: glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém.